mercado físico do boi gordo segue registrando aumento de oferta de animais prontos para abate. Na avaliação de analistas da Agrifato Consultoria, o cenário é favorável a ter mais pressão de baixa nos preços da arroba. Em boletim de hoje, a consultoria aponta que Goiás tem sido o estado mais afetado, com queda de 2,4% na comparação semanal. A arroba goiana ficou cotada ontem a R$ 203,10. Também no boletim de hoje, a Agrifato destaca que, ao contrário do mercado interno, as exportações de carne bovina decolam. A China, que é o principal cliente do Brasil e de outros fornecedores também, importou no mês passado, dos principais fornecedores no mundo, mais de 224 mil toneladas da proteína. Isso significa 23% a mais do que os chineses compraram em abril do ano passado. E o mercado está entendendo, com essa elevação, que a China voltou, agora em abril, a comprar bastante. Já comprava muito. Em abril, voltou a comprar mais ainda. E o Brasil foi o principal responsável no mês passado por esse volume de alta, não evidentemente mais de 200 mil toneladas, mas a China responde bastante pelas compras de carne bovina do Brasil. Outro destaque, ainda sobre o mercado físico do boi gordo, aqui no Brasil, o CPEA divulgou hoje que o ritmo de negócios está lento e ainda com pressão de baixa sobre os valores de animais para abate nas diferentes praças acompanhadas por esse centro de pesquisas da Exalc-USP. Os pesquisadores relatam conversas com pecuaristas que dizem ter dificuldade para dizer não aos valores menores propostos pelos frigoríficos. Para quem não resiste, a alternativa é entregar os animais que têm pouco pasto para se alimentar em período de seca. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, a Marfrig e a Minerva confirmaram que o órgão regulador da concorrência no Uruguai negou autorização para a venda das unidades de abate de bovinos da Marfrig para a Minerva no país vizinho. O negócio dependia do sinal verde para ser concretizado. João Pedro Cuti Dias, muito boa noite. Barraram essa negociação no Uruguai, né? Boa noite, a todos vocês. O que mostra que o Uruguai é bem mais uma maturidade do órgão que controla a questão da igualdade de mercado, é muito mais forte no Uruguai que no Brasil. O Uruguai agiu de forma correta. Não é justo que se concentre todo o abate em 2, 3 grupos frigoríficos. Tem que haver uma coexistência de mais plantas operando. Isso é bom para o mercado, até para os próprios frigoríficos. O monopólio só é bom para o dono do monopólio. Para o resto é um desastre. Essa ação do Uruguai é um bom exemplo de que um órgão que tem a função de controlar a questão de domínio econômico agiu de maneira correta, não autorizando. Muito bom. Bom, você viu agora há pouco, eu disse que o mercado físico do boi gordo segue registrando aumento de oferta de animais prontos para abate. Isso é o que está no boletim divulgado hoje pela manhã pela Agrifato Consultoria. E no boletim, a Agrifato diz que o cenário, dessa forma, é favorável a ter mais pressão de baixa nos preços da arroba. Falamos também aqui que o CPEA apontou que os negócios estão lentos e com pressão de baixa. Nós vamos tentar entender como é que está o mercado neste momento, conversando com um dos analistas da Agrifato Consultoria, da equipe da grande Lígia Pimentel. Um grande abraço para a Lígia Pimentel. Nós estamos com o Iago Travagini para atualizar essas informações. Boa noite, obrigado pela sua entrevista. Tudo bem com vocês? Boa noite, Aidan. Tudo bem, tudo certo? Aí mais um dia, né? Tudo certo. É isso aí. Bom, estou aqui com o João Pedro também para conversar com você.
e queremos ouvir você que é um analista, dizendo o seguinte, nas últimas informações de mercado, o que fica mais evidenciado é o aumento da oferta de animais prontos para abate. Isso tem acontecido bastante. Vai chegar ao fim? Deveremos ter essa sequência no mercado? Bem, vamos lá. Eu acho que é bom separar o que está acontecendo no mercado de curto prazo para o mercado de médio e longo prazo. Mas o que a gente vê nesse momento específico são escalas nos maiores níveis dos últimos 2, 3 anos. Então, você olha para São Paulo hoje e fala com as indústrias estão com 14, 15, em alguns casos até 30 dias de escalas preenchidas, ou seja, eles estão muito bem abastecidos e por isso pressionam o preço mais ainda para baixo. A gente olha para o CPEA hoje e consegue ver o menor valor desde setembro de 2023, ou seja, a gente está renovando uma mínima dos últimos 8 meses. Então, o mercado está muito bem abastecido e quando você olha para os números de oferta, você consegue encontrar justamente isso. O primeiro trimestre de 2024 foi o trimestre que a gente mais abateu e produziu carne bovina no Brasil da história. Então, a gente consegue ver justamente esse cenário de oferta muito bem abastada. Nós temos aqui, antes do João Pedro fazer uma pergunta, até para colocar mais lenha na fogueira, os números do Datagro sobre escalas de abate. Depois eu queria que você desse o que a Agrifato apurou também de escalas de abate, mas vamos colocar assim que tiver ok. Ayane, já temos as escalas de abate do indicador Datagro. Assim que tiver, me avise então para a gente colocar na tela, porque temos escalas de abate. Nós temos, não sei se o Iago consegue estar vendo essa imagem, mas nós temos que o indicador de boi em dias úteis, a escala de abate no Pará são 17 dias. A gente lembra que o indicador Datagro é formado das informações passadas por quem faz negócio, pecuarista com a indústria frigorífica. Então, no Pará, 17 dias em elevação, no Tocantins, 15 dias, na Bahia, 24 dias, até caiu um pouco na Bahia, mas a escala bastante alongada. Em Goiás, 12 dias, Minas Gerais, 23 dias e crescendo. Mato Grosso do Sul, 16 dias também crescendo. São Paulo, a praça de referência, 24 dias, mas com um decréscimo já apontado, já informado. E ficou faltando o quê? Mato Grosso, 15 dias, com uma queda boa de quase 10% em relação a ontem. E Rondônia, 13 dias, também crescendo e crescendo bem, mais de 21%. Iago, como é que estão as apurações da Agrifato com relação à escala de abate, que tem sido tão responsabilizada pela pressão de preço? Quando a gente olha para as escalas aqui que a gente pega, a gente vê um cenário bem parecido também, né? Não tão alongado em algumas praças como apontado pela Datagro, mas quando a gente olha para São Paulo, 15 dias de escala de abates, Mato Grosso do Sul no maior nível do ano, com 10 dias de escala de abate, Mato Grosso com 12 dias, Tocantins com 15 dias. A média Brasil hoje está em 13 dias úteis nos nossos informativos, né, nas nossas coletas, que é o maior nível desde agosto de 2022. Então a gente está num nível aí que a gente não via pelo menos há 2 anos aí para essas escalas de abate do Brasil. João Pedro. Iago, o Brasil abateu mais de 9 milhões de cabeças no primeiro trimestre, gerando 2 milhões e 300 mil toneladas equivalente de carcaça de carne bovina. A exportação bateram recorde, nós estamos batendo recorde desde novembro, ou seja, o mercado externo foi capaz de tirar uma boa parte desse aumento de oferta. O mercado interno, aparentemente, o consumidor está comprando carne, você não vê falar que o mercado está sobrando carne no supermercado. Quando ele faz aquela promoção de preço especial, dia da carne e tal, o mercado, a presença é grande de consumidor. Então, você vê isso. O que está acontecendo no mercado? Que a diferença de base de São Paulo em relação aos demais estados encurtou. Será que veio animal magro para terminar em São Paulo? Um aumento muito grande de oferta de animal magro para terminar em São Paulo? Porque aqui no Mato Grosso do Sul, você vê o preço hoje no Mato Grosso do Sul quase igual ao preço de São Paulo.
Bem, vamos lá, acho que é só separar essa pergunta em algumas respostas. A primeira parte, exportação. De fato, a gente tem exportado muito, mas acho que é bom se atentar ao preço que é exportado e aos clientes que comprar nossa carne. Esse é um grande ponto. A gente está exportando muito porque a gente está barato, ou a gente está exportando muito porque realmente todo mundo quer a carne bovina brasileira? Esse é um grande ponto atualmente. É essa dicotomia entre a gente está muito barato e está atraindo países como Argélia, Emirados Árabes Unidos, países do chifre africano, Egito, Rússia. A gente está exportando muito para esses países a preços que são historicamente baixos. Eu estou falando que o preço da carne bovina exportada do Brasil caiu de 6.500, 6.700 dólares a tonelada para 4.500, ou seja, uma queda de 30%. Então, a gente está exportando muito, na minha visão, porque produzindo muito e, consequentemente, quando os outros países vêm cotar aqui com nossos traders, eles conseguem encontrar uma carne bovina bem barata. Ponto. Aí, quando a gente olha para a parte de preço, o que eu acho que está acontecendo, o que a gente acredita que está acontecendo aqui, é que a indústria está explorando ao máximo os ou seja, ela vai originar a carne lá, o boi, lá no estado do Mato Grosso, no estado do Pará, pagando um preço menor e joga essa carne para o estado de São Paulo a um preço um pouquinho maior. Ela consegue levar essa carne, fazer esse trade de maneira mais eficiente, digamos assim. Então, por isso que ela prefere aumentar o preço no interior do que aumentar em São Paulo. E lembrando que a referência da B3, que são os preços futuros, é o estado de São Paulo. Então, se o estado de São Paulo sobe, você começa a dar referência para que o mercado futuro suba também. Então, pode ser uma estratégia da indústria também, tá? Mas acho que o grande ponto, o grande cerne dessa questão é que a gente está produzindo muita carne. A gente está colhendo a consequência do maior nível de retenção de bovino, de fêmeas da história ali. Se você pega 2021, você teve 34% do abate de fêmea. Esse é o menor nível desde 2008, na verdade. Então, eu acho que a gente ainda está colhendo o resultado dessa retenção histórica. Antes de continuarmos, João Pedro, falamos do diferencial de base, você inclusive falou, vamos colocar na tela também mais números do indicador da Tagro, que mostram o diferencial de base, que é a diferença de preço entre São Paulo, que é a praça de referência, você vê no mapa, o mapa de São Paulo, tem um preço de referência que é 222,26. Esse é o indicador de boi gordo, que está em queda hoje de quase 0,5% em relação a ontem. E, portanto, é a diferença entre o preço de São Paulo, que é 222,26, e as demais praças. Por exemplo, Minas Gerais, a diferença é de 7,32%, ou seja, 222,26 menos 7,32%. Diferença de Goiás, 8,3%, na Bahia, 10,2%, no Tocantins, 8%, Pará, 6%, Mato Grosso, 5%, é o que você falou, João Pedro, e Mato Grosso do Sul, com a proximidade de São Paulo, 3%, Rondônia, 16%. Eu vou aproveitar e chamar também para colocar na conversa, já que foi citado aqui, o contrato futuro de boi gordo. Vamos ver nesta quinta-feira como é que estão os contratos futuros. Se tiver, vamos colocar, senão eu coloco daqui a pouco. Ayane, me fala, por favor, se dá para colocar agora ou daqui a pouco. Aí, pode colocar, por favor. Mercado futuro, com posições mistas. Ontem, essas mesmas praças tiveram queda, fecharam o dia em queda, e hoje apenas o contrato de maio é que tem essa baixa de 0,38%, com a arroba projetada em 224,35. Nas demais praças que nós mostramos, contrato para junho em alta de 0,18%, para julho quase 0,5% de alta, agosto também 0,5% de alta, e para setembro já quase 1% de alta, com arroba projetada em R$ 237. João Pedro. Iago, o mercado internacional, hoje o Brasil talvez seja o segundo preço mais baixo que existe no mercado internacional dos grandes produtores. Talvez deve perder apenas para a Índia, ainda deve ser mais barato que nós. Mas em termos de qualidade, nós entrevistamos o doutor Eduardo Assad uns dias atrás. Ele mostrava que uma pesquisa feita na China fala que o consumidor chinês prefere a carne brasileira e está disposto até a pagar mais caro.
O que está faltando? O frigorífico está indo muito bem, obrigado. Os balanços frigoríficos hoje aí na Bolsa mostram valores excepcionais para o primeiro trimestre desse ano. Ao contrário do pecuarista, e ao contrário de todos os níveis. O criador é o que mais apanha. Mato Grosso hoje é R$ 8,00 o quilo vivo do bezerro. E esse patamar de preço próximo a R$ 200,00 arroba não remunera. Você vai trocar 6 por meia dúzia ou 6 por 5,50. O que se nota hoje na pecuária, no campo, um total desânimo do pecuarista em termos de investimento. Aquele esforço que ele fez para fazer IATF, melhorar a pastagem, tudo deu uma freada. Você não vê hoje movimento nesse sentido. Será que o frigorífico não está dando um tiro no pé ao forçar tanto a barra para cair a mais ainda o preço e ele melhorar a sua rentabilidade às custas do prejuízo do pecuarista? A indústria pode ser que esteja fazendo isso sim. E ela vai colher o resultado disso provavelmente em 2026. A gente tem diversos estudos aqui que apontam justamente para essa virada de ciclo e sobre como a gente está vendo o abate de fêmeas crescer. A gente vai ter um reflexo pela falta de bezerros já no próximo ano, a redução do número de bezerros e a valorização do bezerro no próximo ano, e, consequentemente, a falta de oferta de animais gordos lá em 2026/27. Então, sim, a indústria talvez esteja ciente disso, mas precisa operar e está olhando para esse mercado para abater o máximo possível. Esse é um ponto muito crucial na minha visão. A indústria ela não está colocando uma arma na cabeça do pecuarista e implorando para que ele entregue o animal dele. O que a indústria está fazendo eu estou com 15 dias já feito. Você quer colocar a sua vaca aqui na abate? O preço é R$200. Chega no outro dia, o cara não fecha, a escala anda para 20 dias, ele vai oferecer menos, porque não faz sentido do ponto de vista econômico a gente olhar para essa dinâmica e falar, vou oferecer mais, sendo que minha escala está mais alongada. Então é isso que está acontecendo. E só sobre responder sobre chinês, acho que essa é uma resposta, uma pesquisa que a FGV fez lá na China, sobre carne proveniente da Amazônia ou não. E o chinês estaria disposto a pagar mais por uma carne que talvez não venha da Amazônia. E, um ponto interessante, hoje o chinês paga 115% a mais pela carne bovina americana e 55% a mais do que a carne bovina australiana em comparação à brasileira. Nós temos ciências, eu tenho ciência de que a carne bovina brasileira é de fato uma carne muito boa, é muito bem estabelecida. No entanto, a gente ainda tem uma dificuldade para ficar no mesmo nível de marketing, visão que o mercado externo tem da carne bovina australiana e americana, tá? A gente ainda trabalha no mercado de carne bovina totalmente comoditizado. Iago, o boletim da Agrifato hoje destaca bastante as exportações. A China voltando com muita sede ao pote no mês de abril, até com mais de 20% que ela importou do mundo todo, não só do Brasil, mas 20% a mais em relação ao que eles importaram em abril do ano passado. Quer dizer, em um ano, mais de 20% de aumento no volume. A China está com fome. Isso, como é que você vê essas exportações? Podem fazer a diferença? Abrindo parênteses, dizendo também que se a arroba não caiu mais, eu ouvi um analista dizer aqui para a gente, que foi o Alexandre Mendonça de Barros, a arroba não caiu mais porque a explicação pode ser um aumento do consumo também. Então nós temos esses dois fundamentos, consumo maior de carne e exportações que estão bombando. Vocês até disseram o verbo decolar, exportações da China decolaram. O que a gente está vendo é basicamente um recorde de exportação de carne bovina. O Brasil nunca exportou tanta carne bovina como tem exportado em 2024, tá? Então a gente vai ter sim um volume recorde de exportação de carne bovina no Brasil, assim como a China tem comprado mais. Na nossa visão, o que tem acontecido os importadores chineses estão se aproveitando dos preços baixos para adquirir o máximo possível de inteiro bovino para se preparar para as festas de final de ano. Então eles já estão fazendo estoque para esse momento, tá? A gente tem feriados lá na China que duram semanas, vai ter já a preparação daqui a pouco, começa para o Ano Novo Chinês. Então, de fato, acho que o mercado chinês já está se preparando para isso, comprando muita carne bovina brasileira barata nesse momento. Esse é um grande ponto. O equilíbrio, o preço, nada mais é do que o equilíbrio entre oferta e demanda. A gente produziu muito mais, essa carne precisa ser consumida, automaticamente o que a gente viu foi o boi cair.
não na mesma proporção, porque o varejo está sempre tentando recompor margem, mas a gente viu sim uma queda. Se não fosse essa exportação recorde, se a gente não tivesse aberto tantos mercados nos últimos 2, 3 anos, se a gente não tivesse tido uma melhora econômica de 2020 para 2024, a gente teria uma situação ainda pior. Isso é um fato. No entanto, como eu disse, a gente produziu em 2024, nesse primeiro trimestre, o maior volume de carne bovina da história para um trimestre. A gente está colhendo o resultado de escolhas que foram tomadas há 2, 3 anos atrás.